noite formalmente. Meu nome é Daniel. Eu sou da área de tecnologia da informação. Você me convidou para estar falando um pouquinho com vocês sobre a metodologia ágil que a gente tem utilizado, que chama Scrum. Mas não precisa se prender muito à terminologia, não. Tá? Eu já passei por várias empresas aqui do Distrito Federal, na área de TI. Já trabalhei no Banco Central, prestando serviço do Banco Central. Nos últimos 7 anos eu estive dentro do Exército Brasileiro, já passei pela Advocacia Geral da União, pela Fundação Nacional de Saúde, pela Anatel, diversos órgãos públicos. Tá? E desde então a gente vem desenvolvendo projetos na área de software. E a indústria de software vem trazendo várias novidades para a gente, que faz a gente refletir e vai de encontro com a apresentação que o Carlos acabou de fazer para a gente. Maneiras novas de se fazer as coisas. Né? Então eu acho que foi muito oportuno eu estar apresentando após o Carlos, porque eu vou mostrar uma dessas alternativas de práticas emergentes para que vocês possam estar refletindo, de repente se aprofundando para estar levando isso para dentro dessas organizações. Em todas essas organizações a gente tem 2 cenários, tem outros cenários também, mas eu vou destacar aqui a questão da previsibilidade, um cenário onde as coisas são previsíveis, o trabalho que a gente vai executar é um trabalho previsível. E tem um outro cenário que a gente chama de complexidade, ali que eu preferi a palavra adaptabilidade, que é onde exige um pouco mais de criação da nossa parte. Né? Aqui, imagina o seguinte, que você tem um problema P1 para resolver, tá? E você já tem soluções para resolver esse problema já consagradas no mercado. Já lá no cenário da adaptabilidade, você tem um problema P1 para resolver, mas a solução, as práticas, as ferramentas, elas precisam ser pensadas, tá? Elas precisam ser criadas, ok? Então, do lado de cá, as boas práticas, ela cai bem. Já do lado de lá, eu preciso de práticas emergentes. O Carlos falou aqui várias vezes de experimentação, o Carlos falou várias vezes de colaboração, o Carlos falou aqui várias vezes de feedback. A palavra feedback ele citou muito aqui. E no ambiente de lá, ele é movido a feedbacks, ok? Então, do lado de cá da previsibilidade, a gente tem uma relação de causa e efeito bem definida. Se eu fizer isso, eu sei que o resultado a ser atingido é isso. Eu tenho certeza, eu tenho assertividade. Já no cenário da adaptabilidade, da complexidade, da criação, a gente não tem essa relação de causa e efeito bem definida. A gente trabalha muito com a questão da incerteza e a gente tem que ter tolerância a erros. Tá? Não significa que do lado da previsibilidade eu também não tenho que me adaptar às vezes. E também não significa que do lado da adaptabilidade que eu não tenha previsibilidade. Ok? Às vezes, quando a gente utiliza práticas, ferramentas e métodos de um contexto em outro contexto, a gente pode ter uma desordem. Então é interessante a gente entender qual é a característica do trabalho que a gente vai executar, do projeto, do produto que a gente vai desenvolver, para estar utilizando as práticas mais adequadas. Ok? E o Scrum é um método ágil que ele foi concebido para a gente estar atuando com projetos, com desenvolvimento de produtos do lado da adaptabilidade. Tem se utilizado do lado da previsibilidade, mas ele foi criado especificamente do lado da adaptabilidade. Ok? Então aqui eu apresentei alguns benefícios do Scrum, da utilização do Scrum, que eu vou estar mostrando aqui no arcabouço dele em geral, devido ao tempo. Entregas frequentes e antecipadas, redução de risco, visibilidade do progresso, mudança como oportunidade, qualidade no valor da entrega, redução de desperdício, aumento de produtividade. Tá? Eu vou estar destacando aqui entregas frequentes e antecipadas e mudanças, tratando as mudanças como oportunidades. Então, aqui, entregas frequentes e antecipadas é o seguinte, o retorno do investimento ele tem que chegar mais cedo para o cliente. Tá? Não necessariamente o retorno financeiro, qualquer tipo de valor que aquele trabalho, aquele projeto que você está desenvolvendo, ele traga, ele tem que vir mais cedo para o cliente. Tá? E ciclos de feedback rápido. A gente precisa de ter ciclos de feedback rápido. Vocês ouviram aqui ele falando que ele quer, do consultor, 400 feedbacks por ano. Né? E essa ferramenta, ela possibilita e facilita esse ciclo de feedback. Com relação à mudança, quando chegou a mudança, aqui nesse ambiente, a mentalidade não é mudança e tal, eu previ isso, não vamos mudar porque o planejado não está assim, não. Ela é vista como uma oportunidade, porque a gente vai descobrir detalhes daquele trabalho que a gente vai fazer de forma incremental e interativa. Né? E isso faz com que a gente entregue o valor de forma mais acertada também, já que a gente está no cenário da adaptabilidade da incerteza. Ok? Então imagine o seguinte, vou fazer uma analogia aqui utilizando uma forma tradicional de trabalho.
né? Uma analogia da confecção de um bolo. Então, da maneira tradicional, a gente desenvolve por camadas. Eu venho aqui, desenvolvo a primeira camada, desenvolvo a segunda camada, a terceira camada. Pronto, cliente, o bolo que você me pediu aqui, o produto que você me pediu está aqui. Só agora ele tem condições de experimentar esse bolo. Já na filosofia ágil, né, você constrói a fatia. Toma, cliente, está aqui a fatia, já experimenta, consome e me dá o seu feedback para que eu possa me planejar, adaptar, ou corrigir, ou evoluir o trabalho que eu estou fazendo. Entro no desenvolvimento, desenvolvo a próxima fatia, está aqui a próxima fatia e a gente vai desenvolvendo o bolo. Então o cliente ele já começa a receber valor desde o início do projeto. A cada ciclo, a cada iteração ele está recebendo o retorno, o valor que ele quer, está experimentando, ajustando para ter assertividade no que ele te encomendou. Tá? Então aqui aquela questão da eficiência versus a eficácia. Tem-se muito as metodologias tradicionais focado só na eficiência, na questão do processo, né? Agora você imagina, a questão da eficácia do resultado, no ambiente da adaptabilidade, ela é muito importante, né? Porque a eficiência consiste em fazer certo as coisas, a eficácia consiste em fazer as coisas certas, Peter Drucker. Então você imagina você tendo eficiência, muita eficiência, seu processo está redondo, você é a máquina de produzir coisas erradas. Imagina o impacto que isso vai trazer. Tá? Então é bem legal essa relação. Não significa que a eficiência ela não é importante, ela é importante sim. A gente tem que pensar assim no processo. Scrum. O Scrum é uma forma, aqui alguém já ouviu falar no ciclo PDCA? É o PDCA puro. É uma forma muito prática, muito aplicável, assim como o Carlos falou, de utilizar o PDCA. Ele é a base do Scrum. Então é um ciclo que a gente tem, onde que esse ciclo é a metodologia para software. Ele indica que seja entregas até um mês, mas você pode estar entregando em 15 dias ou semanal. Tá? Esse ciclo, o nome dele é sprint. Tá? Já estou trazendo a tecnologia do Scrum aqui. Então, o ciclo de trabalhos, esse ciclo PDCA é uma sprint. E o Scrum, ele tem 3 atores, que é o Product Owner, né, o dono do produto, o Scrum Master, que é a pessoa, o Product Owner, ele é aquele líder com a visão de macrogestão. O Scrum Master é o cara que entende do Scrum, tá? Ele visa o processo, e o time de desenvolvimento é aquele time onde você tem que ter todas as habilidades para estar desenvolvendo aquele trabalho. Tá? Ele é responsável pela microgestão. Então perceba, a gestão não está mais com uma pessoa, a gestão dentro dessa filosofia ela é compartilhada. A filosofia ágil ela entende que a gestão é muito importante para ficar sob a responsabilidade de uma pessoa. Então ele já descentraliza essa responsabilidade, esse empoderamento, né, dentre as pessoas envolvidas. Ele tem 4 cerimônias. Ele tem uma reunião no início de planejamento, tá? Durante o ciclo, você tem uma reunião diária, que é de 15 minutos até 15 minutos, e a reunião é realizada em pé, onde você trabalha com meta, né? Aquela meta dentro do ciclo, você tem que falar o que você está fazendo para atingir a meta, o que você fez para atingir a meta, e levantar se você tem algum impedimento, se tem alguma coisa te impedindo para cumprir aquela meta, né? No final da sprint, do ciclo, você chama o teu cliente. Essa cerimônia é o Product Owner aqui que está representando o cliente, ele pode convidar quem ele quiser, ele que conduz, ele que facilita essa reunião. Eles vão experimentar aquele produto, aquela entrega que você está dando, né? E ali já começa ciclos de feedback. Na reunião diária você tem feedback diário do time de desenvolvimento. No final você tem já um primeiro feedback, se o seu ciclo é de uma semana por semana, ou mensal. E no final tem a cerimônia que é a reunião de retrospectiva dessa sprint, onde que o Scrum Master ele lidera ela, onde que ele quer mapear o que foi bom com relação ao trabalho, o que foi ruim, e já sai com um plano de ação aplicável para que no próximo ciclo, daí vem a questão da melhoria contínua, ele possa melhorar o formato de trabalhar. Então o Scrum, ele tem lá no início os requisitos, as demandas, essas missões, ele chama de backlog do produto que você vai estar trabalhando. Né? O outro artefato é o backlog da sprint. Na hora que o Product Owner fala, nessa sprint eu quero trabalhar com isso, isso é o que eu estou pensando que agrega valor para mim agora, o time de desenvolvimento ele quebra isso em tarefas menores, é definido a meta daquela sprint e entra dentro da sprint, entra dentro desse ciclo PDCA, né, com as reuniões diárias. Né? Então, como é que funciona o Visão? O
O Scrum tem lá um Product Owner, o cliente traz uma visão, você tem uma reunião de planejamento, onde você tem que trazer esse requisito preparado para entrar dentro do ciclo, o time quebra em pequenas tarefas, entra dentro desse ciclo e fica dentro desse loop desenvolvendo o produto de forma incremental, conforme eu mostrei ali a questão da analogia do bolo. É lógico que o confeiteiro ele não vai fazer o bolo da forma que eu apresentei aqui, mas fica de maneira ilustrativa abstrata para vocês. Então, é isso aí. Daniel, eu acho que fica assim, se tu puder dar exemplo disso aí, já fez a apresentação, já serviu os 12 minutos, não precisa ser tão rígido não. Mas assim, um exemplo dessa, que é um pouco, é muito parecido com o que a gente conhece, mas é diferente. Esse negócio dessas reuniões de pé e esses ciclos vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? Eu queria que desse um exemplo aí de como é que é feito, um projeto menor aí, que de repente depois a gente tem utilizado muito na indústria de software, inclusive existe uma comunidade no Brasil que eles querem mudar a maneira de se fazer software, foi o que o Carlos colocou aqui, a maneira de se trabalhar, né? Eu vou trazer um exemplo meu, que eu estava até começando discutindo com o Nelson. Eu e meu pai, a gente está com um projeto, eu vou sair da área de software, um exemplo aplicado ciência na área de software, de produzir leite. A gente gosta de vaca, então a gente quer produzir leite. E para você produzir leite é complexo, dentro da complexidade ali, da adaptabilidade. Tem algumas coisas previsíveis. Então o que a gente fez? A gente concebeu uma visão do projeto que a gente queria produzir leite em 1 hectare apenas de terra. Para quem não tem noção, é só em 10 mil metros quadrados. Dentro desse hectare, a gente teve a visão de estar produzindo 250 litros de leite, com 10 vacas, né? Então a gente desenhou essa visão. E agora, como é que a gente vai implementar essa visão? É lógico que tem algumas tarefas que elas são pré-requisitos para outras tarefas. Só que a maneira mais rápida de ter a fatia do bolo para eu experimentar o que é cuidar de uma vaca, o que é vender aquele leite ou vender aquele produto que a gente quer agregar, eu preciso de um ciclo completo. Porque se eu fosse implementar todas as fases de uma propriedade de produção de leite, eu só ia estar produzindo leite daqui a 3 anos. Então, em 6 meses, a gente começou a produzir leite e produzir queijo. Então, a gente comprou um gado que não é especializado, implantou toda a estrutura, a fatia do bolo, desde manejo, instalações mínimas, sempre mirando a questão do custo de produção viável, e a gente está produzindo um leite, não dentro da questão recomendada, por questão de sanidade, porque ainda está na mão. A gente está tirando a mão com muita higiene, mas ainda é na mão, né? O leite já sai, a gente já produz o queijo, mas a gente já está passando por um ciclo produtivo completo de como produzir o leite. A gente já teve dificuldade com vários caseiros indo embora, entendeu? A gente já passou por essa dificuldade. A gente passou pela dificuldade de vender o leite, a gente passou pela dificuldade de estar recebendo R$1,70 ou R$1,80 no preço do leite, de repente está recebendo R$1,40. A gente está passando pela dificuldade de estar agregando valor no queijo. E estão vindo parceiros. A gente criou uma fanpage no Facebook, Vereda São João, onde tem mais de 700 curtidas de forma orgânica, onde que as pessoas estão acompanhando todo o projeto. Então seria um exemplo. Todas as tarefas, porque eu não sabia que ia ter um pouco mais de tempo para falar, elas ficam num quadro estilo Kanban, um quadro to-do. Tá? Então todas as tarefinhas estão lá. Então o caseiro, meu pai, o assistente técnico, o veterinário está ali, está enxergando tudo que está acontecendo, né, de forma visível. A gente está trazendo uma cultura de uma gestão diferente, que não é aquela questão empurrada. Eu não quero estar empurrando o caseiro, eu quero que ele vá lá, os envolvidos vão lá, puxa a tarefa, né? A filosofia de trabalho ela passa a ser puxada. Tem dado certo, tem muita coisa que tem dado errado. Dentro desse ambiente da complexidade, é tudo empírico, é experimentação, e a gente tem que crescer com esses feedbacks. Seria um exemplo. Agora, na indústria de software, eu tenho vários outros exemplos para poder estar dando para vocês. Eu tenho rodado várias sprints, utilizado esse plano desde 2013, em vários projetos, né? Mais alguma coisa? Eu achei interessante, não sei se você sabe da origem, mas me parece que na área industrial, chão de fábrica, há muitos anos, o mercado americano exportou essa tecnologia, a famosa reunião em pé,
chamada Sunset Sunrise Meeting. É aquela de 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde. Exatamente. É mais ou menos esse, o conceito é o mesmo. Sunset Sunrise. Eu não me lembro do nome dele, mas ele foi buscar isso lá no Toyotismo, no Japão, na fábrica da Toyota. Ele trouxe e aprimorou, ficou muito melhor. É exatamente esse conceito. Então é o seguinte, você está na linha de produção, surgiu um problema, você não tem que mascarar aquele problema, né? Então já traz problema, traz à tona, para a linha, todo mundo resolve aquele problema e segue. Foi isso que fez com que a Toyota ultrapassasse a Ford, os automóveis europeus em qualidade, enquanto o pessoal, os europeus chegavam lá na BMW, na Mercedes, vinha 100 pessoas para escutar o barulho da porta, pô, é esse barulho que eu quero e tal. O pessoal na linha de produção da Toyota veio com uma pegada diferente, com qualidade também, e conseguiu se sobressair ali a maneira tradicional de se pensar. O pessoal tem que pensar muito fora da caixinha. Beleza, Daniel? Ele tem filho pequeno também? Mas... Cheio de pergunta para fazer para ele aí. Não, pode ficar à vontade. Saindo da área industrial, entrando para a área de comércio, então usando essa metodologia, todo dia tem 15 minutos de hora em pé. Exatamente. É aquele restaurante que tem todos os shoppings aí que tem aquela cebola maravilhosa. Outback. Eu soube porque a supervisora da loja do P21 trabalha lá há 8 anos, ela conhece meu filho, teve algumas festas lá em casa. Um dia, eu conversando com ela, ela falou, olha, a gente faz isso todos os dias. Eu estou lá há 8 anos, nunca deixou de ter um dia. E o que acontece nessa reunião? Quando você fala assim, o que eu estou fazendo para cumprir a minha meta da semana, é engajamento, é comprometimento, não tem ninguém me empurrando. Está ali visível, todo mundo está. Surgiu um impedimento, alguma coisa que está atrapalhando o meu trabalho, eu estou gerenciando o risco, é ali. Eu não estou trazendo risco com a planilha, para sentar e ver quais são os planos de ação. O risco está ali, gente, o problema está aqui. Como é que a gente vai resolver? E o Scrum Master, no caso, ele é esse líder facilitador. É ele que vai correr atrás de soluções, trazer para o time, logicamente, porque não foi uma solução tão técnica. Então, é uma forma de você trazer agilidade, não em tempo de desenvolver alguma coisa, mas de você colher o feedback, de estar ganhando valor antecipado. E a gestão de mudança é constante. A cada ciclo, quando você responde essas perguntas dentro de uma cerimônia dessa de retrospectiva, de revisão, vem muito feedback. Eu tenho certeza que vai ultrapassar os 400 feedbacks que o Carlos quer. Não tenho sombra de dúvidas. É interessante, porque às vezes a gente pratica sem saber, né? Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E aí eu chego no escritório, vou fazer o login na rede, e meu servidor demora para logar. Esse tempo é o tempo que eu fico em pé na porta da minha equipe, conversando, fazendo o alinhamento, tudo que tem que fazer. Acho que dá uns 10 minutos, não dá 15 não, mas eu resolvo quase tudo ali na porta em pé. É muito legal. No Exército Brasileiro, Não pode trocar o servidor, você para de fazer. No Exército Brasileiro eu fiquei 7 anos, eu servi 7 anos lá como oficial técnico temporário na área de tecnologia da informação. Muitas dessas práticas que a gente faz para da administração surgiu dentro das Forças Armadas no mundo. Só muda o nome. Impressionante. Pode ter certeza que qualquer quartel brasileiro, pelo menos no Exército, onde eu servi, o dia começa dessa maneira. Né? Quando não tem a questão cívica, militar, terminou aquilo ali, o general, o comandante, o sargento, não interessa quem está comandando, está fazendo uma reunião em pé, só que lá chama bom dia. Bom dia. Não sabia que eu tinha Lá chama bom dia. Então, quando eu fui trazer a proposta para dentro, porque lá a gente estava utilizando o PMBOK, um processo unificado. A gente tinha resultado. Só que ele fazia o planejamento e pensava em me bombardear, querendo que eu entregasse o software para ele. Né? Ele não estava esperando o planejamento que ele fez junto comigo, que era o escritório de projetos lá. E aí, quando eu trouxe essa pegada, eu fui buscar essa pegada, ele falou assim, cara, ele não estava mais conseguindo tanta entrega que eu estava levando para ele poder validar. Então lá, é uma outra dica que eu dou, eu não falei de Scrum. A sprint não chamava sprint, eu chamei a sprint de ataque. O backlog era um backlog de missão. Coronel, é a missão que eu tenho aqui, e eles tinham um teatro de operação. Então aqui é o teatro de operação que eu vou apresentar para o senhor. Essa missão a gente vai quebrar em objetivos intermediários, vamos continuar fazendo a reunião de bom dia. No final, a gente faz a revisão do ataque e análise pós-ação.
o pessoal começou a falar assim, você é um oficial técnico temporário, está sabendo demais das questões militares. Mas é porque eu estava num lugar estratégico onde eu tinha acesso a essas informações. Então eu levei para o linguajar, e aí eles me convidaram para estar palestrando no primeiro Congresso de Desenvolvimento de Software do Exército Brasileiro. Só tinha eu como palestrante da filosofia ágil, e o restante tudo era da filosofia tradicional. O importante, quando você entende qual é o contexto, você dá previsibilidade, tem outros contextos também, tá? Ou da complexidade que você está atuando, você para de concorrer metodologia por metodologia. Você passa a colocar as ferramentas, as metodologias numa prateleira e utiliza de acordo com o ambiente que você está. Legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom.